Mas agora temos juízes! Ai, que legal! No livro de Juízes a gente vai lembrar e viver na prática a promessa de Abraão. Isso mesmo, a promessa que Deus fez a Abraão. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Ai, eu estou de volta! Gente, vocês gostaram da nossa história de Juízes? Ai, eu também! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Ai, gente, semana passada acabou a nossa história de Josué. Mas essa semana começamos com Juízes! No livro de Juízes, a gente vai ver acontecendo a promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou colocar de castigo aqueles que não gostarem de você ou aqueles que quiserem o seu mal. Mas a gente vai ver muita gente forte, muitos guerreiros, muitas guerras, muita gente muito legal, mas também muita gente desobedecendo a Deus. E a gente vai poder escolher se a gente quer ser igual ao povo obediente ou igual ao povo desobediente. Ai, gente, eu acho que eu fico com a história da semana passada. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Ai, mas eu tô louca pra descobrir qual é a história de hoje. O que será que Juízes vai contar pra gente? Mas antes eu queria orar pra Deus abençoar a nossa amiga Kelly. Fecha bem o olhinho e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigada pela semana, obrigada pela minha família. Abençoe agora a tia Kelly, a história de hoje. Que o Senhor fale através da vida dela, que ela não fale nada que o Senhor não queira. Abençoa a minha família, abençoa a família de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém! E, gente, essa semana vai ser muito legal! Um beijo! Tchau, tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, se divertiram muito no jogo de perguntas e respostas? Aqui em casa rolou uma brincadeira entre pais perguntando para os filhos e depois os filhos perguntando para os pais. Se você não fez isso na sua casa, faça também, que é muito divertido. Gente, a Kelinha já orou, a Kelinha já recapitulou a nossa história, a Kelinha falou da promessa que Deus fez para Abraão. Que promessa era mesmo? Vocês lembram? Pode falar mais alto? Era abençoar os que abençoarem e amaldiçoar ou colocar de castigo aqueles que não gostavam do povo de Deus. E a gente viu isso quando o assunto foi Josué, não é verdade? A gente não viu que quem abençoava o povo de Deus era bem visto e era abençoado por Deus. Mas aqueles que lutavam contra, aqueles que queriam matar o povo de Deus, Deus empurrava das terras. Ai, gente, mas semana passada o nosso livro de Josué acabou, a gente falou tchau, Josué! E hoje nós iniciamos o nosso livro de Juízes. Olha que legal! A gente viu a terra prometida
Quando eles chegaram, a gente viu a terra como ficou dividida nas tribos. Olha, lembra, gente? Josué morreu e deixou tudo dividido. E agora cabia a cada tribo expulsar com Deus, obedecendo a Deus, as pessoas que moravam lá, porque eram muitas terras e era muito grande, gente. Eram muitos outros povos pequenininhos e todos eles, olha que legal, todos eles tinham um rei. Ai, por menor que eles fossem, eles tinham um rei. Só que Israel não tinha rei. Israel não tinha rei. Josué tinha morrido, não era rei. Quem era o rei do povo de Deus? O rei dos reis. Deus era o rei. Eles não precisavam de reis, porque Deus sabia o que era o melhor. Deus tinha dado leis para eles, que eles deveriam andar, lembra? Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Eles deveriam seguir esse Deus. Esse Deus era um Deus justo, um Deus bom, um Deus que perdoava, um Deus amoroso que sempre estava presente. Josué sabia disso, Moisés sabia disso, Caleb sabia disso. Mas só que esse povo morreu. Pom, 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 pom. O tempo passou, os anos passaram e conta a Bíblia, no livro de Juízes, que surgiu uma geração que, não estava nem aí para Deus. Será? Vamos contar a história para ver e depois vocês vão falar comigo se vocês concordam ou não. Josué morreu, pom, 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 e aí eles precisavam tomar as terras. E agora, que tribo ia tomar as terras primeiro? Será a tribo de Aser? Tribo de Manassés? A tribo de Manassés, será? A tribo de Efraim? Não. A sorte saiu para a tribo de Judá. Eles deveriam expulsar o povo todo daqui, tirar o povo de Ecrom, o povo de Gade, o povo de Asdote, o povo de Ascalon, o povo de Gaza, esse povo todo. E eles pediram ajuda para a tribo de Simeão. E eles foram todos juntos, como um só homem, lutar contra um rei que chamava Adoni-Bezeque. Esse rei, ele era malvado, ele não era um rei bom. Esse rei lutou contra o povo de Deus e na hora ele fugiu, só que o povo foi atrás e conseguiu pegar ele. E sabe o que aconteceu? O povo de Judá tirou o povo de Judá tirou os dedões dos pés e os 2 dedões das mãos dele. Olha isso, ele ficava assim. Mas por que isso? Nunca vi isso na Bíblia. Como assim? Sabe o que aconteceu? Esse rei, ele era conhecido por ter feito isso para mais ou menos uns 70 reis. Ou seja, ele tinha tirado os dedões de 70 reis. Mas por que fazer isso? Sabe por quê? Vamos ver uma coisa. Olha só, se eles lutassem com a espada, você vai pegar a espada aqui, mas sem os dedões, como que você vai pegar a espada? Olha, ela fica meio estranha. E se fosse pedaço de pau? Mesma coisa. Pau, pau, pau. E sem os dedões? Fica... Só se ele fizesse assim, E se fosse uma arma? Pau, 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 pau. Também, como que ia segurar a arma? Assim, será? Não dava. O que era costume de tirar os dedões, sabe por quê? Porque a pessoa perdia. Primeiro, ela não conseguia. Se o dedão, ele tirava o equilíbrio da pessoa e os dedões das mãos, a pessoa ficava, não podia, ela ficava assim, você não pode lutar.
você não pode ir para a guerra. Então ela ficava afastada das guerras. Ele estava impossibilitado de lutar. Então era por isso que eles tiravam os dedões das pessoas. Olha que crueldade, não é? Mas o povo de Judá conseguiu expulsar algumas pessoas. Tiveram algumas. Efraim pensou, lutou, conseguiu algumas terras e falou, será que vale a pena a gente lutar? Já Benjamim falou, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente pega o povo cananeu e fala assim, podem ficar aqui, se vocês ficarem aqui, vocês têm que me dar um dinheirinho, ou então trabalhar, vocês vão cortar as nossas lenhas, vocês vão carregar a nossa água, vocês vão fazer todo o trabalho pesado, é trabalho de vocês. E aí, eles fizeram acordos. Efraim fez acordo, Benjamim fez acordo, Judá fez acordo, Aser fez acordo. E o povo de Deus começou a fazer o que Deus tinha falado para Josué. Não façam acordo com esse povo. Não deem os seus filhos em casamento. E eles começaram a fazer isso. E sabe o que aconteceu? Aí vem o versículo falando assim, no capítulo 2, fala que surgiu uma geração que não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. E como que a gente vai obedecer quem a gente não conhece? Eles também não obedeciam. E aí, se eles precisavam de sol, precisavam de chuva na hora certa, eles se ajoelhavam e adoravam o Deus Baal. Se as mulheres não conseguiam engravidar, ao invés de pedir para Deus que dê um filho para Sara, que não podia ter filhos, que dê um filho para Rebeca, que não podia ter filhos, que dê um filho para Raquel, que não podia ter filhos, eles adoravam a Deus Azerá. E com isso eles matavam crianças, com isso não existia mais casamento, com isso não existia mais um homem para uma mulher, não existia mais, porque eles faziam coisas horríveis, fazendo assim, tudo contrário às leis de Deus. Ai, gente, só que Deus tinha avisado já, que se eles fizessem isso, lembra, Deus não ia mais expulsar os povos cananeus. Deus ia permitir que eles ficassem na terra e que eles servissem de pedra de tropeço para o povo dele. Até o dia que Deus ia falar assim, chega! E ele ia tirar o povo dele da terra, porque eles não mereciam estar naquela terra, a terra prometida. Mas será que isso aconteceu? Como será que aconteceu? Será que foi assim? O livro de Josué conta a história de obediência e vitória. Seja forte e corajoso, obedeça e tenha vitória. Obedeça e os muros vão cair. Obedeça e mesmo que tenham carruagens, Deus vai vencer. Obedeçam e mesmo que o povo esteja fugindo e está anoitecendo, Deus vai parar o sol e a lua. E Deus vai fazer cair pedras de fogo do céu. Mas o livro de Juízes, conta a história de um povo que desobedecia, adorando deuses. E aí, sabe o que acontecia? Deus deixava um povo mau entrar na terra, colocar o povo de castigo. O povo de Deus ficava de castigo. Apanhavam, perdiam as plantações, eles queimavam a plantação de trigo, a plantação de uva. Então, o povo pediam perdão a Deus. E aí Deus enviava um juiz, alguém que ou ele dava força, ou ele dava sabedoria, ou ele dava coragem, que esse juiz lutava e acabava com o castigo. Então,
o povo voltava a obedecer. Mas aí o juiz morria e o povo desobedecia. E isso aconteceu no livro de Juízes durante 7 vezes. Desobedecia, adorava outros deuses. Ficavam de castigo, pediam perdão, cansavam de sofrer, pediam perdão para Deus. Deus levantava um juiz, eles obedeciam no tempo de vida do juiz. E aí acontecia de novo. É no livro de Juízes que a gente vai encontrar um cara de cabelo comprido, que não encostava em cadáver, não podia beber nada que viesse da uva e... o que ele não podia fazer mesmo? A gente vai encontrar uma mulher que ficava embaixo de uma árvore e lá ela ajudava o povo de Deus. Vai encontrar um cara que ficava morrendo de medo e que foi escolhido por Deus para liderar o povo dele. Mas a gente vai encontrar um cara chamado Otoniel, que era da família do nosso amigo Caleb. O Otoniel viu que o povo estava sofrendo durante 8 anos. 8 anos o povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus adorou deuses de mentira. O povo de Deus estava sofrendo durante 8 anos. Vamos contar comigo, crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos apanhando, 8 anos não crescendo nada na terra, 8 anos sofrendo. Então o povo de Deus pediu perdão, falou: Deus nos perdoa, a gente vai quebrar todos os postes de Baal, a gente vai quebrar todos os postes de Azerá, só você é o nosso único e verdadeiro Deus. E então Deus levantou Otoniel. Otoniel venceu o rei da Mesopotâmia e aí o povo teve paz. Durante 40 anos eles obedeceram a Deus. Mas só que Otoniel morreu. Pom, 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 pom. E aí começam as nossas histórias de juízes. Vocês querem ver quem eram os outros juízes deste livro tão legal? Vocês querem saber? Esse livro que é triste, mas ao mesmo tempo é legal porque mostra como a gente precisa de um juiz. A gente precisa de alguém que nos liberte do pecado. Mas, diferente do povo que obedecia só quando o juiz estava vivo, o nosso juiz, aquele que nos liberta do pecado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo para sempre. Ou seja, a gente pode sim, com a força que ele nos dá, não cair nessa volta que assim, ó, vai, desobedece, né? Não, a gente pode escolher hoje, eu e a minha casa obedeceremos e serviremos ao Senhor. Semana que vem tem mais um juiz, gente. Um beijo!